faremos as últimas reflexões desta série acerca do embate espiritual de todo cristão e da Igreja de Cristo contra Satanás e seus demônios. As Escrituras nos apontam que os demônios sim existem. As Escrituras nos afirmam que eles atuam, que eles tentam impedir a obra de Deus. Ao mesmo tempo, as Escrituras nos afirmam que Satanás e seus demônios já foram despojados, derrotados e vencidos pela obra de Cristo na cruz. Glória a Deus. No entanto, ainda que ele tenha sido pisoteado na cabeça pelo Filho do Homem, Jesus Cristo, ele ainda continua agindo como aquela serpente que teve a cabeça esmagada e o corpinho continua se mexendo. Ele sabe que o seu fim está próximo, ele sabe que o Filho do Homem retornará em glória, e como Paulo afirma em Romanos 16, 20, o Deus de paz esmagará Satanás sobre os vossos pés, glória a Deus. Satanás sabe que ele será completamente esmagado. No entanto, isso será na consumação dos séculos. Enquanto ele não é completamente esmagado, ele tenta de todas as formas impedir o avanço do reino de Deus. Ele tenta de todas as formas impedir o que os servos de Deus continuem a caminhar na presença do Senhor e realizem a sua obra. E ele tira o foco da igreja. E muitas igrejas priorizam mais os demônios do que o próprio Senhor Jesus. E aí ele faz o que? Ele tira o foco da igreja. A igreja prioriza em sua proclamação em ministério de ação, ação demoníaca, ao invés de proclamar o Cristo vivo e verdadeiro. E aí, ele justamente cumpre com aquilo que ele quer. Impede a igreja de levarem vidas a serem transformadas pela sua palavra. Hoje, leremos o último trecho do que Paulo escreve sobre a armadura espiritual. Depois que Paulo, o apóstolo, escreve de dentro da prisão sobre os itens da armadura do cristão, ele encerra esse ensinamento sobre a armadura do cristão com uma exortação importantíssima. Vamos ler qual é a exortação que Paulo deixa ao final da sua recomendação sobre a armadura espiritual. Efésios, capítulo 6, verso 18 a 20. E as Escrituras, assim, afirmam. Efésios 6, 18 a 20. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o que, irmãos? O mistério do Evangelho. E ele diz no verso 20, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Pai, abençoa a tua palavra, fala conosco, ilumina nossos corações e mente, para entendermos a tua vontade e nos esmerarmos, nos dedicarmos à missão do Senhor sobre a igreja, nos livra da acomodação e nos leva ao cumprimento da tua missão, de acordo com a tua verdade e palavra, em nome de Jesus. Amém. Esse é o trecho final do que o apóstolo Paulo está ensinando sobre batalha espiritual. Esses são os últimos 2 versículos do ensino do apóstolo sobre a armadura de todo cristão. Nos versos anteriores, Paulo falou sobre o capacete da salvação, sobre a couraça da justiça,
sobre o cinturão da verdade, sobre o escudo da fé, sobre os calçados da preparação do evangelho da paz. Paulo falou sobre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Esta foi a última mensagem que nós vimos. Lembrando os irmãos, nas mensagens anteriores, nós aprendemos que o escudo da fé, ele nos protege, tanto através de uma fé firme e constante na palavra, nas suas promessas, como por meio da unidade prática com os outros irmãos. Também nós vimos nas últimas mensagens desta série, que o capacete da salvação, ele representa a segurança na salvação que nós temos em Cristo, e a proteção da nossa mente com uma firme doutrina. Vimos no último domingo pela manhã, sobre a espada do Espírito. E esta espada é a palavra de Deus que desarticula as artimanhas malignas, contendo o verdadeiro poder de Deus para transformar as nossas vidas, como o autor de Hebreus diz em sua carta no capítulo 4, porque a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes, que penetra no interior da alma, ela é viva, ela é eficaz, ela discerne nossos pensamentos intensos do coração. Nessa última série, sobre a batalha espiritual, com base no livro de Efésios, nessa última mensagem, veremos sobre como a oração, ela é parte fundamental da prática da batalha espiritual em Cristo Jesus. A oração, ela é a verdadeira arma espiritual para o cumprimento do propósito da Igreja de Cristo, no embate contra as hostes malignas. Por isso o tema dessa mensagem é o embate do cristão através da oração. Porque Paulo, ele encerra o seu ensino sobre a armadura espiritual, descrevendo a importância da oração e pedindo para que os efésios orem por ele. Orem por mim. Ele fala de toda a armadura, do capacete, da couraça, do calçado, da espada, e ele encerra dizendo, e orem por mim, para que me seja dada a palavra ousada da proclamação do Evangelho. Paulo coloca a oração intercessória no mesmo patamar que os itens da nossa armadura, os quais estão relacionados com os méritos de Cristo, salvação, justiça, fé, etc. Por isso a oração, ela é uma verdadeira arma espiritual para o cumprimento do propósito da igreja, no embate contra as hostes espirituais. Veremos então as maneiras da oração como embate espiritual exemplificadas na vida do apóstolo Paulo. Primeira maneira é a oração atenta e perseverante. Essa é a primeira maneira de que a oração se torne uma verdadeira arma do cristão. A oração que é feita de forma atenta e perseverante. Diz o teólogo puritano Matthew Henry, a oração deve assegurar todas as demais partes da nossa armadura cristã. O conceito é que a oração, ela dá liga para a armadura. Nós já estamos vestidos com a armadura. Capacete da salvação, couraça da justiça, etc. Agora, para que esta armadura não fique desajustada no corpo, ela tem uma forma de estar unida, de ser ligada. E a forma da armadura ser ligada, ser ajustada ao seu corpo cristão, espiritualmente, é através da oração. Uma vez estando com todas as partes da armadura, a oração vai dar a liga necessária para que essa armadura permaneça firme. O cristão que se veste com a justiça, com a fé, com a salvação, com a verdade, com todos os itens da armadura, mas não ora, é como estar com a armadura desajustada no seu corpo. Se a armadura está desajustada, uma hora ela cai, né? Uma hora ela vai cair. Você precisa estar firme com ela pela oração. Paulo escreve lá no verso 18, orem no Espírito em todas as ocasiões. Ele vai dizer, todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Paulo usa a palavra todos, todas, pelo menos 3 vezes nesse versículo, enfatizando a constância, enfatizando a necessidade de abranger tudo e todos, dando intensidade para a prática da oração nessa sua convocação. O Novo Testamento, ele
inclui diversas exortações sobre a necessidade de uma oração constante e em todo tempo. Jesus nos ensina a orarmos constantemente em todo tempo. Ele, mesmo sendo o próprio Filho de Deus encarnado, mesmo ele sendo um com o Pai, mesmo ele sendo Deus, ele orava todo tempo. Ele se retirava para ir para o monte. Ele orava. Estava lá no jardim do Getsêmani orando, clamando. Passava madrugadas em oração. Ficou lá 40 dias no deserto orando e jejuando. O próprio Filho de Deus orava, exemplificando a vida de oração que nós como cristãos deveríamos ter. E nos exorta a termos uma prática constante da oração. Diversos versículos falam sobre isso. Sobre a necessidade de combinarmos oração e vigilância. Um teólogo chamado Grudman, ele ressalta a importância da oração vigilante para toda a igreja. Ele escreve o seguinte: a oração, ela fecha um laço firme em torno da igreja que luta, enraizando-a no poder de Deus, para que o laço não se rompa, mas seja atado com firmeza cada vez maior, e para que as raízes penetrem cada vez mais fundo na esfera da força e vontade de Deus. São necessárias persistência e constância. Persistência e constância. A oração não é apenas uma prática devota, mas um trabalho sério. Uma parte da luta e da condição do paladino espiritual. Não tem como vencer esta guerra, não tem como ficar firme nessa batalha, sem oração. E nós oramos muito pouco. Quantas vezes somos negligentes na prática diária da oração? Quantas vezes deixamos de orar ao longo do dia? Porque temos tantas coisas para fazer. Temos tantas tarefas, não é verdade? O mundo pós-moderno é tão corrido. Todo mundo aqui em São Paulo está tão cheio de atividades. É difícil me encontrar com algumas pessoas, eu preciso me encontrar às vezes 11 horas da noite. Marcar almoços. Essa é a realidade da nossa grande metrópole de São Paulo. Todo mundo está sempre muito ocupado. E quem não está muito ocupado se ocupa com coisas fúteis. Não é verdade? Quantas vezes somos negligentes com a prática diária da oração, porque afinal de contas, temos tanto para fazer. São tantas tarefas. Ai, o filho, o trabalho, o banco, a ligação. E a gente sai correndo de casa. Sem orar. E vai para o metrô sem orar. E pega o carro para ir para o trabalho e fala: eu oro aqui no caminho. Mas quantas vezes e quantos minutos nós perdemos fazendo coisas fúteis, estúpidas, sem sentidos, e falamos que não temos tempo para orar. Eu não tenho tempo para orar, mas tempo para ficar no WhatsApp você tem. Eu não tenho tempo para orar, mas tempo para ver a televisão a gente tem. Eu não tenho tempo para orar, mas tempo para o Facebook, esse é sagrado. Não tenho tempo para orar, mas o tempo para o Netflix. Pode assistir. Até o Silvio Santos assiste, né? A questão é, você realmente não tem tempo? Ou você não está priorizando o seu tempo de oração? Diz a história que Martinho Lutero, o grande reformador do século XVI, ele era professor de teologia, era um homem extremamente ocupado. Quando a reforma explode, Martinho Lutero é convidado em todo o tempo para pregar, para ensinar, viaja pela Europa, se encontra com debates teológicos. Martinho Lutero se torna um dos homens mais ocupados da reforma e de todo o século XVI. Ele está lá correndo para lá e para cá, e ele tem alguns dos seus discípulos. E certo dia, era um dia tão atarefado para Martinho Lutero,
que ele resolve ficar em casa orando. Ele tinha tanta coisa para fazer naquele dia. Ele tinha que fazer reunião, tinha que ter um debate teológico, tinha que dar aula, tinha que pregar na igreja. Ele tinha 1 milhão de coisas naquele dia para fazer. Mas ele resolve ficar em casa orando. E aí um dos seus discípulos fica inconformado com aquilo e pergunta: mestre Lutero, o senhor tem tantas coisas para fazer hoje, o senhor vai ficar aí orando esse tempo todo? E Lutero, para a surpresa do seu discípulo, responde: eu estou ocupado demais hoje que eu não posso deixar de orar por pelo menos 3 horas. Estou ocupado demais para deixar de orar. Porque ele sabia que sem oração nada fluiria. Sem oração ele seria atrasado. Sem o poder de Deus sobre a sua vida, sem a capacitação de Deus, sem a dependência de Deus, sem o clamor a Deus, sem estar próximo de Deus, ele perderia seu tempo. Porque Deus é dono de todo o tempo. Deus não está limitado ao tempo. O nosso cronos aqui não limita o kairos de Deus, não limita o tempo de Deus. Nós humanos estamos presos à limitação do tempo porque uma vez eternos nos fizemos mortais pelo pecado. O pecado nos escraviza, o tempo nos escraviza, os momentos nos escravizam, os ativismos nos escravizam, mas nos esquecemos daquele que nos dá vida e daquele que é eterno, que é Deus, que não está preso ao tempo. E perdemos o nosso tempo não investindo tempo em Deus. Queremos ganhar o mundo e perdemos a nossa alma. Quanto tempo diário você está se dedicando à oração? Quantos minutos por dia você está orando? O próprio Charles Spurgeon, ao comentar esse texto de Lutero, diz: eu achei que Lutero ia responder: tenho tantas coisas para fazer que eu não posso orar nem por 15 minutos. Não. Tenho tantas coisas para fazer que eu não posso deixar de orar por pelo menos 3 horas. Foi a oração que sustentou o grande reformador. Diz a história que Lutero, antes de se encontrar na dieta de Worms, ao ser confrontado por aqueles que queriam matá-lo, queriam prendê-lo, Lutero passa horas e horas orando e clamando a Deus pela força, pelo poder de Deus. Quando esse homem, depois de ter uma madrugada inteira de oração, se encontra diante dos seus acusadores que queriam tirar a sua vida e o questionam sobre a justificação pela fé, sobre a autoridade das Escrituras, Lutero se mantém firme. E ele diz: não posso negar a minha consciência, não posso negar a verdade das Escrituras. Se mantém em pé, se mantém firme naquela posição. E é o grande instrumento de Deus para libertar, para gerar toda a reforma no mundo. Porque ele tinha vida de oração com Deus. E pode ser que você perca tudo que acha que tem e não realize aquilo que Deus tem para realizar através de você no seu reino, porque não está orando, porque não está firme com Deus, porque não ouve a voz de Deus, porque não ouve o que Deus tem para você, porque não medita na palavra. Tem tanta coisa para fazer, mas você não vai realizar nada, porque não ora. Dedique-se à oração, todos os dias, incessantemente. Seja vigilante, priorize os seus momentos de clamor a Deus. Amém, irmãos? A partir de hoje você vai estipular um tempo mínimo diário de oração. Ah, eu não tenho tempo. Tem, você sempre encontra tempo para aquilo que te é importante. Você não tem tempo para aquilo que você não julga importante. Aquilo que é importante, você encontra tempo. Dizia Martinho Lutero: ao deixar de orar por um único dia sequer, eu perco grande parte do meu fogo, da minha fé. Segunda maneira da oração é a oração intercessória pelos santos. Intercessão significa, no dicionário Michaelis, pedir, rogar por outrem ou por alguma coisa, ser intermediário a favor de alguém, intervir. Ou seja, interceder é pedir por outra pessoa. Interceder, oração intercessória,
é clamar por outros, é clamar por outra pessoa. É você deixar de pedir só por si mesmo. É sair um pouco do egocentrismo e olhar para o próximo ao seu redor, orar para o reino de Deus, orar para que Deus abençoe outras vidas e expanda o seu reino. Olha o que Paulo escreve em Efésios 6:18. Estejam atentos e perseverem na oração, pelo quê? Temos que perseverar na oração por quem? Por mim? Por todos os santos. E Paulo continua falando, orem para que Deus me dê intrepidez para pregar. Ore pelo avanço do Evangelho. Como afirma Augusto Nicodemos, a oração aqui prescrita por Paulo, em relação à guerra espiritual, é simplesmente intercessória em favor dos demais cristãos. A verdadeira batalha espiritual, a verdadeira oração de guerra, não é aquela técnica especial. Não é aquela oração que você diz o nome de todos os Exus e capetas. Não, não é aquela oração forte do homem de oração. A oração de batalha, de guerra espiritual, é a oração intercessória. É quando eu prostro meus joelhos para clamar a Deus pelo outro, pela expansão do reino, pela expansão do Evangelho, pela santificação das vidas, pelas vidas que estão vindo a Jesus. Esta é a oração de guerra. É quando eu clamo, Deus, salva aquela pessoa. Deus ajude aquele fulano a continuar firme na fé. Deus ajude aquela pessoa a não se afastar de ti. Deus dá capacidade para os teus servos. Deus usa os missionários. Deus abençoa aquelas pessoas. Isto é guerra espiritual. Não é técnica, não é estratégia. Não é oração forte. Não é a forma de entoar a voz. É interceder pelo outro e pela expansão do reino. Eu quero sugerir que você, no seu tempo diário de oração, quantos? Não precisa levantar a mão aqui. Mas quantos presentes aqui? Pensa aí você mesmo. Você tem um tempo diário de oração? Você estipulou um momento no seu dia para orar? Um momento sagrado de oração, de clamor. Ai, pastor, não precisa disso, legalismo. Então, legalismo é eu faço para ser salvo. A graça é porque eu sou salvo, eu respondo em gratidão e faço. Você não vai orar para conquistar alguma coisa. Você vai orar porque você depende desse Deus. Porque sem Ele você não vive. Bom, se você estipulou um tempo diário de oração, eu quero sugerir que você divida o seu tempo de oração em pelo menos 3 etapas. Busque essa disciplina espiritual. Comece orando, primeiro, agradecendo a Deus pela sua salvação, pela sua vida, pela sua família, pelo perdão dos seus pecados, pela graça, pela igreja. Agradeça, agradeça. Passe aí 10 minutos agradecendo, pelo menos. Depois do momento de gratidão, peça perdão a Deus por falhas. Deixe o Espírito Santo de Deus tocar no teu coração e falar aonde você precisa mudar. Peça a Deus para que Ele te perdoe. Depois do perdão, você vai interceder pelos seus irmãos. Vai clamar pelas vidas que estão caminhando na fé, clamar pela salvação de outras pessoas, clamar pela nossa igreja, clamar a Deus para que Deus atue sobre outras vidas. Você vai interceder. E por fim, você vai orar por si mesmo. Vai orar pela sua própria vida. Você vai ver como a sua oração vai virar a verdadeira oração forte. Uma oração que agradece, uma oração que pede perdão, uma oração que intercede pelos outros. Você vai ver como as orações por você mesmo vão ser muito mais bem respondidas. Porque o teu coração não está em si mesmo, está no reino de Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar. O quê? O reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Você vai ver como que 20 minutos de oração vão passar muito mais rápido do que você imagina. E você vai olhar no relógio e vai falar, poxa, já foi 1 hora de oração. Normalmente as pessoas começam a orar, olham no relógio e falam, ai meu Deus, só passou 5 minutos só até agora.
Só orei 5 minutos. Quando você começa a orar pelo outro, começa a agradecer a Deus, começa a clamar pela expansão do reino, clamar pelas vidas, você vai ter passado 1 hora e vai orar no relógio e falar, já passou 1 hora. Porque seu coração está no outro. Eu me lembro de Jeremiah Lanphier. Um homem que não era um pregador, mas durante o colapso econômico do século XIX nos Estados Unidos, todo mundo estava em crise econômica, os empresários estavam endividados. No século XIX, a grande crise. Todo mundo precisando de dinheiro, todo mundo precisando de novas estratégias de mercado. E aí esse homem, chamado Jeremiah Lanphier, no ano de 1857, na cidade de Nova York, resolveu que no meio de um centro empresarial, lá nos Estados Unidos, um centro de homens de negócio, ele resolveu que ao invés de buscar estratégias de mercado, ao invés de buscar novos clientes, ele resolveu de que todo dia, ao meio-dia, ele iria orar. Na hora do almoço, esse homem de negócios falou assim, eu vou, ao invés de buscar mercado, ao invés de buscar cliente, eu vou orar. E no primeiro dia, foi no dia 23 de setembro de 1857. No primeiro dia, ele foi sozinho, foi numa salinha e sozinho começou a orar por 25 minutos. Quando alguém viu que ele estava orando sozinho, meia hora depois apareceram outras pessoas, outros 6 homens. Na semana seguinte, aqueles 6 homens tinham convidado outros homens para orar e falaram assim, eles perceberam que a solução para a crise e para o colapso econômico era a oração. Na semana seguinte, aqueles 6 viraram 20 homens e começaram a orar todo dia, ao meio-dia. Dentro de 6 meses, aqueles 20 homens já eram mais de 10.000 homens orando, clamando a Deus no meio da crise da depressão econômica. E o Espírito Santo de Deus começou a chamar pessoas para orar. E eles se reuniam para orar, mas a presença de Deus era algo tão poderoso, tão imanente, tão forte, que as pessoas se arrependiam de seus pecados. Somente de chegar naquela reunião de oração, eles percebiam que precisavam mudar suas vidas. Viam tantas pessoas buscando a Deus, que eles chegavam naquela reunião de oração e começavam a se arrepender dos seus pecados, a pedir perdão e a se converterem pela ação do Espírito de Deus. Foi então que, em 2 anos, foram somados mais de 1 milhão de novos convertidos às igrejas, de todas as denominações, a partir desse movimento de oração. Mais de 1 milhão de vidas se converteram porque um homem resolveu parar para orar. E esse foi o grande despertamento do século XIX, nos Estados Unidos. Sabe o que aconteceu? Foi a partir desse grande despertamento que homens avivalistas históricos como Dwight Moody, grande pregador, se converteu, se tornou um dos maiores evangelistas do mundo a partir dessas reuniões de oração. Um homem chamado Hudson Taylor, missionário estratégico na Ásia, surgiu a partir dessas reuniões de oração. Foi porque alguém resolveu orar que um grande avivamento aconteceu. Spurgeon, eu já disse para vocês a história de Spurgeon. Enquanto pregava, tinha lá um corpo de intercessor clamando a Deus para que vidas fossem transformadas. O jovem Spurgeon, que assume a igreja de Londres com 20 anos de idade, se aposenta tendo batizado mais de 14.000 pessoas. Porque tinha um povo que orava pela salvação de vidas. É por isso que nós temos aqui o nosso grupo de intercessão. Porque a obra de Deus não acontece com técnicas humanas. A obra de Deus não acontece com poder, com estratégia, com persuasão. A obra de Deus acontece com o poder de Deus, com oração. Amém? Irmãos, estão comigo aqui? Querem ver a igreja crescendo? Quer ver a igreja salvando vidas? Quer ver a igreja enviando missionários ou não? Ou quer ficar tudo aqui acomodado, aqui no clubinho, aqui, beleza? Vamos ver a igreja crescendo? Sim ou não? Então vamos orar mais. Só tem uma forma, oração.
Nós não oramos. Nós oramos muito pouco. Precisamos orar mais. Quero convocar os irmãos a se dedicarem à oração. Chegarem mais cedo no culto para orar. Nós temos uma sala de oração aqui atrás. A sala é preparada para oração. Oração intercessória. Se você crê na palavra de Deus, se você crê na importância de oração, quero convocar você a chegar mais cedo, a orar na nossa sala de oração. Amém? Quero convocar você a dar o seu nome para orar. Pelo menos durante um culto do mês. A dar o seu nome aí para a irmã Luísa. Ela estará aqui no final do culto. Escolher um culto, ou de manhã ou de noite, para estar orando durante o culto para a salvação de vidas, pelos missionários, pela nossa igreja. Você pode fazer isso? Vamos orar mais. Chega do evangelho antropocêntrico. Chega do evangelho só para mim, só eu quero, só aqui, ó. Ai, igreja é para mim, igreja é confortável para mim. Isso não é evangelho, isso não é cristianismo. Se você está procurando um evangelho que se sinta bem, o cristianismo não é para você. Evangelho é se engajar na missão de Deus, é saber o que Deus quer de mim. É viver o que Ele tem para mim, não é se sentir confortável. É viver para o seu reino, é viver para a sua glória. Eu quero encerrar com a terceira maneira. Oração focada na expansão. E avancei a orar. Spurgeon pregava 2 horas. Oração focada na expansão e proclamação corajosa do Evangelho. O cristão que frustra os planos satânicos não é aquele cheio dos conhecimentos, dos nomes, dos demônios, do tranca-rua, do Exu sei lá o quê, onde está o trono de Satanás. Isso aí não vai adiantar em nada. O que você precisa é clamar a Deus de si e se colocar na presença de Deus para expandir o seu reino. Paulo diz em Efésios 6, 19 a 20. Orem por mim, para que quando eu falar me seja dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que permanecendo nele, eu fale com coragem. Qual que é o motivo de oração de Paulo? Para que Deus lhe dê o quê? Coragem para ele, não é isso? Paulo está clamando, orem por mim para que eu tenha coragem para pregar. Orem por mim para que destemidamente eu pregue o Evangelho. Orem por mim para que mesmo preso em correntes, ele estava preso. Eu prego o Evangelho aqui. A verdadeira oração que avança é a oração que clama por ousadia, por intrepidez, por coragem para pregarmos o Evangelho aonde estivermos. Amém, irmãos? E Paulo, quando ele escreve essa carta aos Efésios, ele estava na prisão. No entanto, lá naquele ambiente hostil que era a prisão, acorrentado, como ele mesmo diz, eu estou aqui preso em correntes, acorrentado com a corrente na perna, ele fala, orem por mim para que mesmo acorrentado aqui nesse ambiente hostil, eu prego o Evangelho, meus irmãos. E a gente fica buscando ocasião para pregar. Paulo, preso, acorrentado, fala, ora para que eu pregue aqui. É por isso que o Evangelho crescia. Porque nós aqui não, ficamos buscando a ocasião certa para pregar. Nessas minhas férias em janeiro, tive a oportunidade de visitar a cidade de Roma. Perto do Coliseu, em frente ao Fórum Romano, existia lá a prisão de presos políticos. E eu visitei. Todo mundo só queria ver o Vaticano, todo mundo queria ver lá os turistas, todo mundo queria ver o Coliseu, quis ver a prisão. Porque segundo a história, o apóstolo Paulo ficou preso naquela cadeia antes de ser martirizado. Olha aí ela aí. Eu tirei foto para os irmãos. Essa é a prisão onde, segundo a tradição cristã, o apóstolo Paulo
esteve encarcerado, acorrentado, antes de ser morto, decapitado. Tem aí uma mesinha, tem uma coluna, e ele era preso na corrente. E ele ficava aí nesse ambiente. Esse é um ambiente extremamente escuro. A gente tirou a foto com flash. Hostil, úmido. E ele ficava sozinho. Ele entrava por um buraco. Jogava lá o preso pelo buraco. Se o preso não morria de umidade, e não morria pelas condições sanitárias, ele ia ser degolado. Ele só tinha uma alternativa de sair daí, era morto. E teoricamente é desse lugar que Paulo está escrevendo aos Efésios. Acorrentado em Roma. Nesse lugar aqui, Paulo, escuro, com frio, úmido, ele fala, orem para que eu tenha coragem para pregar aqui nesse lugar. É nesse lugar aqui que Paulo está clamando. Ele não está falando assim, orem para que eu tenha conforto. Orem para que eu tenha o meu carro do ano. Orem para que eu prospere. Orem para que o capeta saia de mim. Ele não pede por isso. Ele fala, orem para que eu tenha ousadia para pregar o evangelho. Os irmãos estão entendendo? Estão comigo? É assim que a batalha é travada e vencida. É quando o propósito da expansão do reino de Deus está acima de mim mesmo. Está acima de qualquer outra coisa. É assim que existe evangelho genuíno. É assim que existe verdadeiro cristianismo, meus irmãos. Toda vez que a igreja se acomoda, ela cai. Toda vez que a igreja alcança a sua institucionalização pelo conforto, ela vira irrelevante na sociedade. Aí, pastor, então a gente tem que tirar os bancos daqui. Tem que tirar o ventilador, tem que sofrer. Não. O que a gente não pode é ficar acomodado. Amém, irmãos? Deus nos livre da acomodação espiritual. Tem muitas vidas para serem salvas. Olha quanto banco vazio aqui, meus irmãos. Por que não estão cheios? Oramos pouco. Clamamos pouco. Fazemos poucos discípulos. Tem gente que está aqui 40 anos, 50 anos. Nunca fez um discípulo de Jesus. Nunca levou uma pessoa para Jesus. Nossa, que bom batista que ele é. Não faltou em nenhum culto, mas não ganhou ninguém para Jesus. Isso não é ser cristão. Aí está a plaquinha que está lá, escrito em latim. Nesse lugar ficou encarcerado o apóstolo Paulo. Bom, verdadeira batalha espiritual se faz com a manutenção do foco nos planos e direcionamentos de Deus para a sua igreja. Diria Charles Haddon Spurgeon, eis a razão da prática da oração. Ao mesmo tempo em que adora a Deus, ela coloca a criatura onde se deve realmente ficar, prostrada. Prostrada no chão. Você não vive sem oração. Você fica onde deve estar quando ora, prostrado. Você se coloca nas mãos de Deus. Você clama pela missão de Deus. Por que oramos tão pouco? Por que oramos tão pouco? Por isso, ore todos os dias, incessantemente. Ocupe as suas orações com a intercessão pelos santos. Clame a Deus por ousadia para a proclamação e avanço do Evangelho. Abaixe sua cabeça, nós vamos orar. Agradecer a Deus. Que Deus é bom. Seu amor dura para sempre. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Oramos para que isso que aqui foi dito reverbere nos nossos corações, na nossa mente, na nossa vida, Pai, e nos leve, saímos da acomodação, a orarmos mais e orarmos por vidas, orarmos pela salvação de vidas, orarmos pela expansão do teu evangelho. Livra-nos do cristianismo acomodado. Livra-nos, ó Pai, de não sermos relevantes no teu reino. Livra-nos do declínio, da queda, da decadência espiritual. Nos ajude a orarmos mais, a clamarmos mais. Gera quebrantamento pelo teu Espírito Santo em nossos corações.
Que cada um de nós aqui possa ter mais momentos, ó Deus, investir mais tempo, mais da nossa vida na oração intercessória. Nós clamamos a Ti, Pai. Nós te agradecemos e que assim seja em nossas vidas. Em nome precioso de Jesus Cristo, em nome de Jesus. E se você crê, diga amém.